comunicado importante saiu nesse final de semana, né, Caio? Uma carta da Esquadra Investimentos que movimentou bastante, né? Os analistas comentando bastante, o mercado financeiro comentando sobre essa carta que alertou, né, sobre os fundos imobiliários que acabam distribuindo dividendos aí, vamos dizer assim, turbinados, né? Eu queria que você entrasse mais no detalhe, eu queria entender, né, qual é esse risco, onde está o perigo. Conta um pouquinho mais sobre essa carta e o perigo que essa carta mostrou para os fundos imobiliários. Vamos lá. Acho importante trazer uma perspectiva tanto da Esquadra, tanto nossa aqui, né, na medida do possível. A Esquadra é uma das gestoras mais respeitadas em termos de análise de ativos listados e não listados no Brasil. Eu mesmo, na pessoa física, eu tenho investimento no fundo da Esquadra, quando houve a abertura aí na Empíricos Investimentos há um tempo atrás, e as cartas normalmente são bem fundamentadas, né? Aí, como foi citado o fundo imobiliário, né, em inglês ali, alguns jornais, alguns portais acabam puxando um pouco o fundo imobiliário como headline, mas na verdade não é um headline da carta. A Esquadra simplesmente cita alguns fundos imobiliários que, de alguma forma, impulsionam seus proventos aí para capturar mais investidores e, na sequência, realizar novas emissões de cotas e assemelha a esse mecanismo, essa dinâmica, um Ponzi scheme, né? Até dar um exemplo de uma empresa que foi acusada aí por um dos research mais famosos aí do mundo, de efetuar esse tipo de mecanismo aí ao longo do semestre passado. Então, a Esquadra ela não detalha exatamente qual fundo que eles estão olhando, qual tipo de fundo, qual é a gestão, quem faz isso exatamente, é apenas um exemplo. Mas aí a gente tem aqui, como a gente acompanha o mercado há algum tempo, a gente tem um pouco de experiência, e quem já está no mercado, quem é cotista de fundo imobiliário e acaba acompanhando, já tem assim meio que na cabeça o que ela pode estar falando. Então, eu não estou falando por ela agora, estou falando por nós, a Empíricos, o que achamos sobre a carta. Ela pode estar se referindo a 2 pontos, na minha visão. Primeiro, a uma historinha já conhecida na indústria, no que se refere aos fundos de crédito, majoritariamente aqueles crédito high yield, que utilizava um regime de apuração de resultado diferente do tradicional, que seria o regime de lucro caixa, né? Você simplesmente apurar o que você recebeu, barra o que você pagou, e distribuir essa diferença de caixa, ao menos 95% dessa diferença de caixa, ao final do semestre, né? Ou isso distribuído mensalmente, mas esse 95% como regra para o semestre, regra do que recebeu em caixa. Então, outros fundos, normalmente alguns fundos mais arrojados, optavam ou ainda optam por efetuar o regime de apuração competência, que aí não inclui alguns efeitos não caixa, como a marcação ao mercado dos CRIs ou ativos financeiros da carteira, a correção monetária do total aí investido em crédito, esse resultado acruado, por exemplo, da inflação, que vai ser capturado lá na frente como caixa, mas hoje já é considerado como resultado. Alguns fundos passaram a distribuir, antecipar um pouco desse resultado, entre aspas. Antecipa o lucro lá da frente e vem para cá para distribuir mais dividendo. É isso, Caio? Exatamente. Isso é uma prática bem vista até o primeiro semestre do ano passado, quando a inflação estava nas alturas, vamos dizer assim, e o fundo estava conseguindo uma correção monetária muito elevada, e na visão de algumas gestoras, já seria capaz de distribuir esse tipo de valor. Só que isso acaba trazendo um nível de risco um pouco maior, porque o futuro é super incerto, e o que a gente viu nesse ano foi assim, uma série de inadimplências em alguns desses fundos. Acho que a gente citou já bastante sobre o Equitário, sobre o Devan, sobre o Torge, sobre o Tordesilhas. Esses fundos acabaram por ter várias inadimplências e, consequentemente, alterar bastante sua política de distribuição. Ela ainda não é exatamente definida como regime caixa, mas os proventos recuaram bastante, né? E vale citar que a própria CVM, ano passado, já houve discussão envolvendo esse tema em um dos maiores fundos da indústria, para equalizar um pouco essa questão, trazer mais próximo de um regime caixa ou de um regime competência um pouco
pouco mais conservador, vamos dizer assim. E esses fundos, né, ano passado, ainda apresentavam um dividend yield muito elevado. Então, isso atrai bastante cotista, atrai bastante novo investidor, e com isso a cota do fundo sobe. E aí você vê os fundos negociados com prêmio sobre o patrimonial, e aí, com esse nível de preço, a gestão se sente mais confortável em fazer uma nova emissão de cotas, captar novos recursos, e aí que vem toda a discussão em cima do esquema de pirâmide, talvez que o pessoal fala, que é você distribuir dividendos que você ainda não tem, recebeu em caixa, atrair novos investidores e captar mais caixa via novas emissões. Isso aconteceu e hoje acontece com menos frequência porque o mercado de crédito mudou bastante, a CVM atuou um pouco em cima disso, os cotistas estão mais, vamos dizer assim, têm um conhecimento um pouco melhor sobre isso. Nós até fizemos, em abril desse ano, um relatório especial falando, o nome do relatório é Por que você não deve olhar apenas para o dividend yield? Que até cita que esses fundos, tanto esses fundos quanto a outra classe que eu vou falar mais para frente, são fundos de tijolos alavancados, alguns deles apresentavam o maior dividend yield 12 meses atrás, isso eu estou falando em abril, então abril de 22 apresentaram o maior dividend yield, 12 meses depois, em média, eles tiveram a pior performance de mercado, seja via retorno, seja via recuo na distribuição de proventos. Então, o investidor, acho que o ponto aqui em foco é que o investidor, novo investidor, um investidor aí que talvez esteja não tão próximo de fundos imobiliários, acaba olhando apenas para o dividend yield e adquire o fundo. E ele não está olhando o fundamento por trás, qual é a recorrência operacional em cima daquilo. E acho que o outro ponto que é bom citar, que é a outra classe que eu citei, que eu mencionei, são os fundos de tijolos que efetuaram aquisições financiadas por endividamento. Isso, aí a alavancagem em si não é o ponto central nesse tema. A alavancagem em si pode ser favorável ou não, a depender da operação. Mas alguns fundos, nessa estruturação de alavancagem, optaram por inserir algumas carências de pagamento de amortização e juros ao longo de certo período. Então, você adquire o ativo e no lado da despesa financeira ela fica zerada por um tempinho. Com isso, você está impulsionando no curto prazo o resultado do seu ativo, o ativo adquirido. Esse caso, ele não é exatamente uma distribuição de caixa, como eu falei anteriormente. Aí você está só reduzindo a sua despesa temporariamente, e a conta vai chegar daqui 1 ano, sei lá, 2 anos. Isso já é perceptível nos resultados dos fundos. É que aí eu acho que tem que olhar caso a caso mesmo. Por exemplo, os fundos de shopping foram alguns dos exemplos que tiveram aí carências dentro dos contratos e tudo mais de securitização. Isso porque na época das aquisições, os shoppings ainda estavam retomando as suas operações, não tinham resultado consolidado, e os próprios ativos comprados já estimava-se um crescimento da receita. E esse crescimento de receita veio. Então, ao longo dos últimos meses, a gente está vendo as despesas financeiras aumentando, porque as carências estão diminuindo gradualmente, e os fundos têm, pelo menos, mantido um pagamento de rendimentos caixa bem consistente. Então, outros fundos que aí sofreram um pouquinho mais, são ativos piores, eventualmente, que foram adquiridos, aí tem um probleminha um pouco maior, mas esses caras, assim, esses players, normalmente não conseguem fazer emissões. Então, por isso que eu acho que a citação aí da Esquadra está mais alinhada aos fundos de crédito, mas ainda assim você tem aí alguns fundos de tijolos que se encaixam um pouco nessa dinâmica. Eu falei bastante aqui, Paula, mas eu quero que deixe claro, assim, o que eles estão falando, para também não trazer muita atenção ou, eventualmente, deixar tudo no detalhe para quem está acompanhando. Alertar demais, né? Mas, assim, super importante porque você falou, né, de não olhar só para o dividend yield, né? Que normalmente o investidor que está chegando agora, enfim, vai olhar ali e pode ser, que nem você falou, acabam funcionando muito alavancados, né? Mas a conta acaba chegando depois, né? E você citou principalmente agora, né, dos fundos de crédito. Então, os mais propensos
vamos dizer assim, maquiar esse desempenho, de repente, para puxar um pouco mais de cotista, são os fundos de crédito mesmo? Você acabou comentando os de tijolos, aí eu queria entender um pouquinho mais no detalhe quais são os tipos de fundos que têm mais propensão, vamos dizer, para o investidor já ficar de olho ali e saber, isso aqui eu tenho que olhar um pouquinho mais, né? Olhar mais no detalhe. Claro que tudo, mas assim, se você pudesse entrar um pouquinho mais no detalhe e falar o que precisa ficar de olho ali, né? Quais tipos de fundos mesmo a pessoa precisa ficar um pouco mais atenta. Boa. Aí tem duas percepções que a gente tem que analisar nesse sentido. Primeiro, é uma percepção de risco. Quando a pessoa olha o dividend yield, observa um pagamento elevado em comparação à média, a minha visão é que ela tem que ter um olhar mais cético na perspectiva de risco. Independente de resultados que estão sendo aí impulsionados no curto prazo, ou eventualmente alguma inconsistência de demonstração financeira, de balanço, etc., ela já tem que pensar que aquele fundo paga mais, eventualmente, porque ele incorre o maior risco, ele está exposto ao maior risco, seja via crédito a yield, seja via tijolo, em localizações aí talvez mais questionáveis, vamos dizer assim, com maior nível de vacância. Então, acho que esse é um ponto a se avaliar. O outro ponto aí você entra um pouco na governança, que é você entender o track record da gestão, entender quais são os fundos como ela atua dentro dos fundos, qual que é o administrador, se existe uma auditoria independente, qual que é a auditoria, qual que é a empresa responsável, você ter essas características, porque assim, eu acabo olhando o balanço, tanto de empresa quanto de fundo imobiliário, a gente avalia aqui, a gente faz os relatórios, mas o investidor comum, o cotista, acho que é demais ele ter que olhar cada balanço, cada demonstração financeira, para verificar isso, entendeu? Acho que existem plataformas que sustentam essa análise, trazem recomendações mais precisas, e o cotista, assim, ele tem 20, 25, 30 ativos na carteira, eventualmente, não dá para ele ficar olhando DRE por DRE. Então, olhar essas questões aí pode ser um pouco menos preciso, vamos dizer assim, mas o nome tem bastante peso, assim, as gestoras aí com track record consolidado, com equipe bem qualificada, que trazem maior transparência, normalmente atuam de uma forma mais diligente. E acho que é importante citar que, assim, essas questões, especialmente essa questão do regime caixa, regime competência, ela não é uma regra clara, sabe? Os próprios REITs nos Estados Unidos alguns deles costumam distribuir dividendos acima do que eles receberam em caixa em determinado período. Então, isso porque eles têm aí muitas vezes um fluxo garantido lá na frente, operam com alavancagem, uma flexibilidade um pouco maior que nos fundos imobiliários atualmente. Então, você olhar para essas características eu acho importante. No caso do fundo de tijolo, as operações alavancadas, aí você tem, na minha visão, tem que olhar um pouquinho mais na perspectiva de geração de valor daquele determinado ativo, daquela determinada operação. O fundo imobiliário, ao adquirir um ativo com alavancagem, ele está se expondo aí a potencial de valorização daquele ativo, bem como os rendimentos de curto prazo. Eventualmente, os rendimentos de curto prazo podem estar aí um pouquinho depreciados, mas a perspectiva de valorização do ativo pode ser elevada, e vice-versa. Então, você analisar isso ao lado da alavancagem é super importante. E acho que alguns fundos fizeram muito bem isso, a depender do setor. Acho que o setor de shopping centers é um dos exemplos mais claros, porque boa parte dos fundos possui alavancagem, mas tem outros também. Acho que, assim, alguns fundos de escritórios, por exemplo, realizaram esse movimento numa perspectiva de retomada da indústria, que veio muito mais lenta do que o esperado. Então, isso causou aí uma deterioração dos preços. Tá. E você está falando aí, né, não é preciso muito desespero, enfim, olhar, você acabou de citar aí o que o investidor precisa ficar de olho, mas, por exemplo, num caso, né, que essa alavancagem, vamos dizer assim,
se der mal lá daqui para frente, tá? Adiantou, né? Vamos dizer assim, né? Distribuiu mais, mas no final das contas, daqui uns meses acaba não indo muito bem. Quais seriam os riscos para o cotista, né? Eu acho que para aquela pessoa, de repente, que já está ali, de repente está passando por uma situação dessa, quais são os possíveis riscos? O que poderia acontecer na prática? Redução ali do valor da cota, o que mais poderia acontecer? Bom, o que a gente tem visto aqui é boa parte dos fundos tendo que... Boa parte não, né? São raros os casos dos fundos que chegaram a esse ponto de alavancagem estar no nível tão extremo que não consegue mais operar, não distribui lucro, etc. No final das contas, o fundo ele tem duas soluções, vamos dizer assim, né? A primeira é você alienar os ativos. Então, alguns fundos têm optado por vender os ativos que adquiriram, com isso receber o pagamento e pagar o seu credor, né? Só que, neste caso, como o momento de mercado, o custo de oportunidade é muito elevado, você sofre o risco aí de vender com prejuízo, você está exposto a esse risco. E um fundo ou outro já efetuou isso, né? Que é você vender o ativo com prejuízo, então você traz um prejuízo para o cotista e, eventualmente, você até nem consegue pagar de forma integral a sua amortização. Então, esse é um risco, aí o fundo fica com essa pendência no longo prazo. Ou então, assim, no pior dos casos, que o fundo não consiga pagar, tem uma inadimplência, não consiga vender, ele vai ser executado, a garantia ali do crédito vai ser executada, ele vai perder o imóvel. E aí também, claro, que é um prejuízo para o cotista, né? Então, o mercado antecipa bastante coisa, então as cotas aí desses fundos já geralmente estão bastante pressionadas, assim. Tá. E aí, para a gente finalizar aqui, que a gente está chegando já em meia hora, falamos bastante aqui, muito bom você trazer todas as informações, porque aí desanuvia, né? Vamos dizer assim, o investidor consegue entender de forma clara quais os pontos, enfim, o que tem que ficar atento. Você teria alguma recomendação hoje para passar para o investidor de FII? Boa, tenho sim. Acho que a gente tem bastante... Assim, esse ponto que a Esquadra citou, ele é bem importante para alertar os riscos, mas hoje a gente tem bastante fundo imobiliário que não está exposto a esse tipo de evento, que distribuem o resultado do caixa, já com as despesas financeiras integrais ali dentro do resultado, tudo bem delineado e bem auditado. Mas, para garantia, eu estou vamos recomendar um fundo que a gente citou na último Top Picks, né, 5 ideias, que a gente distribui ele para Empíricos Investimentos, que é o HGPO11. HGPO11, que é um fundo de lajes corporativas sem nenhum tipo de endividamento, alavancagem na carteira. É um fundo mais, vamos dizer assim, simples, são só 2 ativos localizados aqui na região do Itaim Bibi. Eles são negociados com prêmio em relação à média, acho que são historicamente com uma ocupação super elevada, acima de 90%, 95%. Então, eles são ali um reloginho. A gente viu nos últimos 2, 3 anos o aluguel desses imóveis saltando de uma forma bem interessante, bem acima da média da indústria e da inflação, e a tendência é que continue assim, claro, um ritmo gradual. E na nossa visão, é um fundo que, com esse ambiente de melhora do mercado, deveria continuar negociando com prêmio em relação aos pares, inclusive ao valor patrimonial. Então, hoje é um cara que negocia com desconto a patrimonial. Na nossa visão, além desses descontos, deveria negociar com um ligeiro prêmio, de acordo com o nosso modelo quantitativo aqui, na casa de 10%. Então, potencial de valorização, aliado a um dividend yield na casa de 6%, corrigido pela inflação. Então, é um case que agrega um pouco menos de risco, pensando em fundo de tijolo, e ainda pode te oferecer aí um retorno aí na casa de 2 dígitos, que é um pouco do que a gente está mirando nessa operação aí. Só tomar um pouquinho de cuidado, que é um fundo que tem uma liquidez um pouco menor do que a média, que a gente costuma comentar por aqui. Então, tem esse ponto. E é uma gestão do Credit Suisse, uma gestão passiva, então não é uma atividade tão grande, mas o Credit Suisse, essa parte de real estate está à venda, né? Isso já é público, uma especulação em cima disso. Então, tomar um pouquinho de cuidado com esse risco de gestão. São esses 2 pontos, mas os imóveis em si a gente gosta bastante, é uma região bem aquecida, com uma vacância mínima para a cidade de São Paulo, e eu acho que tem potencial esse fundo aí, caso a curva continue arrefecendo, a curva de juros continue arrefecendo, ou até
de performar acima da média dos pares.